Olá, pessoal. Esse é um estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando agora as mensagens na ordem que vieram. Então, aqui nesse livro, Sementes de Esperança, que tem as mensagens do dia, da número 01 até a 50, né? Vocês podem acompanhar o texto, podem acompanhar a transcrição que foi feita pelos membros do canal. E tudo jóia contigo, Jordelei? Tudo bem. Um pouquinho cansado só, mas é só um detalhezinho minúsculo. Às vezes, quando a gente está cansado, vem as inspirações, né? Que são Vem, aqueles sempre momentos que vem. a mente está mais aberta. Né? E nós estamos, então, iniciando. É a primeira parte da mensagem. Vivemos em constante evolução, que é o título escolhido para Caroline, para essa mensagem que foi ditada no dia 18 de setembro de 2020. E ela ganhou o número 6 por ser a sexta semana que estávamos fazendo às sextas-feiras, né? E foi de autoria do Espírito Pai João. Então eu vou passar um trechinho da mensagem, ela vai ser dividida em 4 partes. Então essa primeira parte ele faz uma introdução sobre algumas questões do pensamento de Pai João, e ele faz considerações sobre sabedoria de uma forma muito profunda. Então vamos lá. A sabedoria do homem se dá num processo gradual, dia a dia. Junto dela, ampliamos o nosso conhecimento, ampliamos as nossas capacidades de compreensão, mas também forjamos e moldamos a nossa consciência para passos seguros e largos. A sabedoria, ela vem com o aprendizado de cada dia. Sem ela, poucos seríamos. Porém, caminhar, crescer, é o nosso cotidiano, como seres em busca da evolução. O dia que pararmos um instante, é sinal que momentaneamente estamos deixando as nossas tarefas de lado. Porém, como isso não é possível, a não ser que seja por um curto espaço de tempo, o ser humano vive em constante evolução. Evolução do seu intelecto, evolução nos seus relacionamentos, sejam eles afetivos ou sejam eles profissionais. O ser humano vive constantemente se adaptando às novas possibilidades que a vida, que o universo nos oferece. O universo, como um ser de constante pulso, por ser a vida, por ser o todo, ele exige de todos os seus habitantes o movimento. Este movimento, não perceptível às percepções humanas, mas principalmente às percepções espirituais que todo ser do universo possui, indiferente do estado que se encontre, no seu processo evolutivo. Ele caminha, ele cresce. E a sabedoria nos faz acreditar que temos algo muito importante a dar, não apenas a nós mesmos, porque a nós só basta mover-se, mas também a todos aqueles que nos rodeiam. Às vezes, é num pequeno tropeço que percebemos o quanto crescemos. Às vezes, somos testados ao limite da nossa paciência, da nossa tolerância. E talvez, por várias vezes, pensamos: por que tudo isso? Por que parecer constantemente vivermos em um mundo cheio de responsabilidade e de cobrança,
se podemos caminhar seguros, firmes e amorosos. Então, a vida fortalece a cada instante para que nós possamos ampliar as nossas capacidades de sabedoria, de amor e de paz. Hoje, a humanidade cresce, tanto quanto cresceu outrora. Porém, o número muito maior de habitantes encarnados e desencarnados nos rodeia. Surge inúmeras e inúmeras dúvidas, porque na condição atual que nos encontramos, as dúvidas são normais. E então nos questionamos se o universo é formado mais por seres esclarecidos do que seres em processo de esclarecimento. Muito bem, então esse é o primeiro trecho da mensagem ditado por Pai João em setembro de 2020. Vão completar quase 3 anos daqui a pouco, né? Falando nisso, mês que vem, 3 anos de live sexta-feira, né? Porque nós estamos agora em julho de 2023. Agosto foi data da primeira mensagem, então logo estaremos chegando lá. Passa voando os 3 anos, né? Foram poucas sextas-feiras que não teve live nesse tempo todo. Então, é muito bacana. E ver a profundidade dessa mensagem, né, de Pai João é que é interessante. Me chamou muito a atenção, que ele disse, quando nós não estivermos fazendo nada, é porque nós estamos parados com as nossas tarefas, né? E não fazer nada não é ficar em casa à noite descansando depois de um dia de trabalho. Não, não é nesse sentido, porque nós precisamos do descanso. É quando nós perdemos o sentido, a gente não sabe mais o que fazer, se enrola para fazer as coisas, a gente deixou de fazer aquilo que fazia sentido na vida. A nossa caminhada começou a estar parada. É muito profundo isso, né? E quantos de nós acabam dizendo, bom, eu estou perdido, eu estou perdido. Na verdade, o estar perdido é exatamente este ponto específico. Eu acho que essa sensação de estar parado, né, tem muito uma relação com algo que a minha mente não consegue se libertar. É uma prisão mental, né? Então eu estou parado porque a minha mente está presa num ponto específico que eu não consigo enxergar o mais vasto, né, o mais amplo. Eu estou preso naquele ponto pequeno. E isso muitas vezes é quando ou eu estou preso em uma mágoa ou em uma dor, ou muitas vezes quando eu estou preso em uma revolta, né? Tem um algo X que aconteceu, ou tem uma pessoa X que me incomoda de tal jeito que minha mente fica presa naquilo. E aí eu não consigo desvencilhar daquilo. E aí 24 horas por dia, né? Ou boa parte do dia, eu fico ali remoendo aquela questão, remoendo aquela questão, remoendo aquela questão, né? Me veio uma comparação agora de uma fala do Haroldo que é muito importante mesmo, e ele fala sobre isso em várias ocasiões, né? Que o espírito obsessor, ele descobre em nós algo que ele chamou de assunto central. Então nós todos temos um assunto central, né? Um algo que chama muito a nossa atenção e que a gente tem mesmo aquela fixação com aquele assunto. Então, num dos livros do André Luiz, o obsessor, né, que era um espírito que estava ali acompanhando, se eu não me engano, é no livro Ação e Reação, que tinha um fazendeiro que era herdeiro de uma grande fazenda e ele já era muito rico, mas ele era obcecado com dinheiro e o restante dos espíritos que estavam em volta dele também ficavam falando, você precisa ter mais, isso ainda não é seguro, você ainda precisa juntar mais dinheiro. Então ele ficava 24 horas por dia só em volta desse assunto do dinheiro.
Ele não ligava para a esposa, não ligava para os filhos, não ligava para outros prazeres da vida ou para outras atividades, né? O tempo inteiro era só para juntar dinheiro, como que eu vou cobrar as coisas que estão me devendo, e como que eu vou adquirir mais terras. E aí isso absorvia o tempo inteiro, né? Então é como se ele estava naquela prisão mental. E espiritualmente, então, ele estava parado, né? Apesar de ser um espírito que o dia inteiro ele era laborioso, né? Estava preocupado com dinheiro. Para gerar dinheiro tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar Ele, muito. ele ficava o dia inteiro ali circulando em volta daquele assunto e trabalhava demais e não dava bola para a família e nem via as coisas que estavam acontecendo na casa. Mas é como se espiritualmente ele estagnou. Ele estava nessa prisão mental, né? E nós todos às vezes temos esses momentos, né? Temos. Por isso que é tão difícil a reforma íntima, né? E tanto é que ele termina esse trecho ali. Eu tô sem o livro aqui para ler essas últimas frases que ele postou, que ele falou ali. O finzinho que ele fala é sobre encarnados e desencarnados, agora está em número maior à nossa volta. É isso que você quer que leia? Não, tem um pouquinho antes que ele fala sobre a força, sobre a energia. Sobre a força que nos rodeia? É, Então aqui. Talvez é isso que você quer que leia. Evolução do seu intelecto, dos relacionamentos, sejam eles afetivos ou profissionais, o ser humano vive constantemente se adaptando às novas possibilidades que a vida e o universo os oferecem. O universo, como um ser de constante pulso, por ser a vida e o todo, exige de seus habitantes o movimento. Esse movimento não é perceptível aos humanos, mas principalmente às percepções espirituais que todo ser no universo possui. Indiferente do estado que se encontre, no seu processo evolutivo, ele caminha, ele cresce. exatamente esse aí, né? Ou seja, existe um pulso, existe um movimento, e ele deixa claro que nós não conseguimos perceber esse movimento, mas é esse movimento que nos faz crescer e impulsionar. E também já teve outros mentores que falavam sobre o nosso corpo físico, ele foi projetado para o movimento, né? E aí quando a gente deixa ele estagnado, ele começa a ter problemas, e atrofiando, e cada vez por quê? Porque não é mais necessário. Agora imagina isso de âmbito espiritual. Claro que nós sabemos que espiritualmente a gente não atrofia, né? Porque não há regressão em processos de evolução, mas que nós podemos sim, nesta existência, estagnar, parar. E aí o processo espiritual para, porque isto ocorre com muita frequência no mundo dos espíritos. Como se tornar ativo e não passivo? Como se tornar agente transformador, né, e não ser engolido pelo sistema? Estes pontos nós precisaríamos ter que trabalhar muito dentro de nós. Olharmos o que estamos parados. Talvez até surja uma dúvida, Jordelei, mas o que eu tenho que olhar? Olhe para a tua família, como que está o clima na família, o que precisa movimentar ali. Veja na tua vida aquelas coisas que a gente está botando embaixo do tapete, adiando, porque é chato fazer. Que às vezes são esses detalhes, né? Porque a gente vai deixando ganchos, né, em algum lugar. E esses ganchos, uma hora, eles vão enroscar em algo e vão ser puxados. Então, vamos limpando agora, vamos se movimentar, vamos se aperfeiçoar, vamos crescer e melhorar. Que interessante isso que você falou, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia sobre qual tarefa eu tenho que me dedicar ao dia, né? E às vezes a pessoa imagina uma tarefa do tipo assim, não, eu vou montar uma ONG para salvar todos os animais de rua da minha cidade, né? Ou eu vou criar uma creche que vai receber 200, 500, 1000 crianças e que aí vai ser a diferença, né? Sendo que às vezes a diferença que precisa é assim, olha, as pessoas da minha casa, elas estão carentes de alguém que senta 20 minutos e escuta, né? Às vezes as pessoas que eu tenho convivência precisa que ligue e fala assim, olha fulano, poxa, achei que o podcast que você participou ontem foi demais, acho que você tá indo muito bem nessas coisas que está se propondo, né?
às vezes é aquela coisa assim de tem uma pessoa no meu prédio que está doente, né? E alguém tem que ir lá levar as contas, porque ele nem veio buscar as contas aqui embaixo, e tem que ver se está precisando de organizar alguma coisa para ele, né? Então a gente tem essas pequenas coisas assim que são missões importantes, né? E às vezes a nossa grande tarefa é harmonizar com essas pessoas que estão no nosso caminho no dia a dia, né? E às vezes a gente não harmoniza com elas, e às vezes vai passando um dia, vai passando o outro, vai passando o outro, sempre aquela sensação de que, fulano não gosta muito de mim, fulano me trata mal, né? Sendo que às vezes é só uma questão desses pequenos gestos aí que o Jordelei falou, né? Eu recebi hoje de manhã uma mensagem falando muito bem, parabéns pelo podcast de ontem. Eu recebi bem cedo da manhã, 7 alguma coisa, né? Pois é, até achei engraçado que essa mensagem foi pensando assim, talvez lá para as 10 ou 11 horas, né? Porque deve estar morto e cansado. Então, mais perto da hora do almoço, que isso aí vai ser visto, né? Hoje eu me dei o luxo, me dei de presente, assim, né? De acordar e não precisar fazer o meu ovo mexido e não precisar fazer o meu café. Fui aqui na padaria do lado comer um ovo mexido e eu tomar um café. Aí eu tava lá tomando meu café e aí chegou a tua mensagem. Tá vendo? Mas então, essas pequenas coisas, né? Até com a gente mesmo. Olha essa questão do alto amor aparecendo aí, né? Dessa maneira espontânea que você trouxe. Porque o Espírito, né, Pai João, ele fala muito sobre a gente reconhecer as nossas próprias potencialidades, e essa coisa dele pedir para a gente não parar, tem muito essa auto-observação de que a gente é capaz de muito mais coisas que a gente imagina. Só que essas coisas não precisam ser grandiosas para os olhos do mundo ou para receber elogios, né? Às vezes é aumentar a nossa capacidade dos sentimentos que transmutam o dia das pessoas. Porque é nesse dia a dia que as coisas são feitas, né? Exatamente. Eu tenho cuidado um pouco mais disso, né? Eu tenho, por exemplo, já que a gente me pegou como exemplo ali, nesse caso, eu tenho cuidado, eu comecei a fazer caminhadas durante a semana, né? Pelo menos até pegar o ritmo 3 vezes por semana, quero aumentar. Já está voltando a vontade de dar uns trotezinhos correndo, então, mas essa vontade eu preciso segurar porque a minha coluna não aguenta, né? E então tem algumas coisas vindo assim, vontade de eu olho para minha bicicleta que está aqui no fundo e dá vontade de pedalar, né? Mas ainda não veio o tchan final assim para que eu realmente vá. Mas isso são gestos de cuidado, de autocuidado, né? Ver quem está precisando de um apoio, quem está precisando de uma ajuda, porque a gente faz muito pelos outros. Basta alguém chegar e dizer, tô precisando de um negócio, a gente dá um jeito de fazer, dá um jeito de ajudar. Mas aí quando é para nós, a gente tenta, tá, depois, ou um irmão, ou uma cunhada, um cunhado, um pai, uma mãe. Não, mas quando eu voltar à noite eu vejo isso. Aí quando volta à noite, terminou, esqueceu e ficou pendente o assunto, né? Essas coisas a gente precisa estar um pouco mais atentos. É isso aí. Aí desse jeito bastante ilustrativo, né? Acho que a gente comentou bastante sobre esse trecho. Deixa aí nos comentários as dúvidas que vocês tiveram do trecho, né? Para a gente poder ir organizando também sobre a interação com vocês nas próximas gravações, que é a continuação dessa mensagem, que foi bastante intensa, no momento que o canal estava se estabelecendo e muito profunda. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine e abençoe todos vocês. Desejamos uma semana extremamente abençoada. Fiquem com Deus.